Olá, galerinha. Eu sou uma espécie assim de lobo solitário, de cocadinha, mas quando eu estou no recôndito da minha alma, da minha solicitude, da minha solidão, ou da minha paz, no recanto, no recôndito da minha alma, do meu ser, a minha mente e o meu espírito, ela trabalha. Eu há dias eu venho lutando e protelando e deixando para depois uma palavra que está dentro de mim. Mas hoje eu vou, como diz o português bem claro, vou afogar o ganso, vou liberar um pensamento que talvez muitos até vão discordar e outros não vão concordar. Outros vão concordar. Deixa quieto. O apóstolo Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, ele escreve assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vou trabalhar em cima dessa parte somente. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo está falando de duas leis. E eu vou me ater um pouquinho a respeito de leis, para que você possa ter um pouquinho de discernimento, de entendimento, levar a tua mente a raciocinar com a minha, sobre algumas leis. O Brasil é campeão de lei, campeão mundial. São 3.000 leis. Eu fiz, meu Deus, muito mais de 3.000. Eu fiz direito 2 anos e quando eu peguei aquele livro sobre a lei civil, meu Deus, é uma grossura assim. O advogado tem que estudar aquilo, é a Bíblia do advogado, né? Daí veio a lei criminal e aquela coisa era toda. Deixa quieto. A Bíblia Sagrada fala sobre, ali em Levítico, sobre os centenas de leis. Mas os 10 mandamentos eles estão distribuídos em 3 partes bem distintas. Os 10 mandamentos. Não vou citar os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. Os 10 mandamentos, ele é a espinha dorsal, como se no corpo humano. Pega aqui atrás na nuca e desce até o cóccix. Essa é a espinha dorsal. E sem esses 10 mandamentos, ou sem a medula que nós chamamos, o corpo não reage. São milhões de reflexos. Assim é a lei dos 10 mandamentos. Mas eles são distribuídos em lei moral, lei cerimonial e lei penal. Israel é regido por essas três bases, tirado lá a constituição de Israel no seu bojo, no seu universalismo, ela é tirada do Pentateuco, da lei moral, cerimonial e penal. Aquilo que Moisés deu lá no Pentateuco. Na Torá. Pentateuco para nós, a Torá para isso. Aí nós conhecemos outra lei, eu conheci a lei de Joure,
na física, né? Tem a lei da atração e repulsão, magnetismo. Tem o magnetismo da Terra, que a Terra puxa após si tudo que solta, né? Cai, não é que cai, é que ela puxa. Então tem tantas leis e leis e leis. Existe a lei da compensação. O que é a lei da compensação? É o cara que nasceu pobre, vamos dizer que ganhou na loteria. Ele, daqui a um pouco de tempo, ele não soube ganhar a vida, não soube subir a escada, degrau por degrau, ele daqui a pouco está pobre, porque vai esbanjar com tanta porcaria. É a lei da compensação. É aquela lei, é aquela outra questão assim, ó. O cara que nunca recebeu amor, sempre recebeu pancada e pau, cacete numa família desajustada, quando ele casa, ele não, entende? A mãe sempre foi um desastre na educação do filho, ele foi criado na rua, aquela coisa errada toda. Quando ele casa, ele não sabe transmitir amor, respeito, consideração. Então, quando ele casa, ele vai tratar da esposa como trata da mãe, como trata da irmã. É a lei da compensação, porque ele não aprendeu, ele não conviveu, entende? Então ele diz, no começo é amor, isso, e depois vai até um ponto, depois ele volta lá embaixo. E assim, várias leis. Agora existe a lei da procriação. Nós vimos a lei da procriação, como Deus disse, crescei, multiplicai, sedes fecundos, encheis a terra. Aí vem a lei da procriação. Todos os animais procriam, as aves, os peixes. E o homem nasceu para procriação. Só que entre todos os animais existe uma parte bem distinta, que é a necessidade orgânica. Uma égua entra no cio, uma vaca entra no cio, né? E assim, por aí afora. Sente uma necessidade. Para o homem e para a mulher também sente uma necessidade orgânica. Mas existe, nesse parêntese de homem e mulher, existe alguma coisa que é dado à vida, uma vida não animal, mas uma vida racional e uma vida espiritual. Vamos ver se você vai entender. Eu vou chegar lá, só estou rodeando um pouco, trazendo um pouco à tona para você entender daqui a pouco aonde que eu quero chegar. Quando o casal se une em matrimônio, sua lua de mel, no seu relacionamento conjugal, físico, sai do testículo do homem, passa pela vesícula seminal e até o útero da mulher, são 14 centímetros aproximadamente, 12 a 14 centímetros. E ali o espermatozoide sai do testículo, passa o canal da uretra, entra na vagina da mulher e ela está com os ovários, o tempo dela, o ciclo dela fértil, os ovários vêm e se encontram e formam ali um embrião do óvulo feminino, do espermatozoide masculino, e ali um embrião e uma nova vida nasce dali. Ali entra a lei da vida. Por causa disso, eu louvo a Deus pela Igreja Católica, que é a única que combate o aborto. Ô Lula, deixa o Lula para o lado, mas sabe como é que é, né? Deixa quieto. Por quê? Porque na hora da concepção já tem vida. O que chama a palavra correta do útero? O que significa a palavra útero? É uma palavra latina que no nosso linguajar popular quer dizer outro ser humano dentro de um ser humano.
Então, todas as células do homem, o genes de um homem, se une aos genes de uma mulher, e as células que estão nesses genes do homem e da mulher, se formam um novo ser, dentro de um útero, dentro de um outro, um ser dentro do outro. Assim como existe dentro do nosso ser bilhões de células, que são seres, pequeninos seres vivos, que nos dão vida. Quando nós vamos envelhecendo, é porque as nossas células, a célula mãe, a célula máter, a célula tronco, elas vão se desfazendo e nós vamos perecendo. Se nós cuidar das nossas células, alimentar elas, e que a célula tronco, que se elas reproduzirem, nós vamos ver 200 anos. Determinado por Deus 120, depois do Salmo 80, 60, 70, depois disso ceifado. Não, Moisés tinha 120 anos e suas vistas não se escureceram, seu físico não se abateu. Por quê? Porque nenhuma das enfermidades que Deus tinha colocado no Egito, Deus colocaria sobre os filhos de Israel. Abraão, ele morreu com 147 filhos, mas depois que a sua esposa morreu, ele casou novamente e teve filhos e filhas com 140 anos. Agora diz que com 70, 80 já é broxa, já é velho, é cacaca. É aí que está começando. Deixa quieto essa parte. Porque existe dentro do homem. Uma mulher, ela acessa a menopausa com seus 45 anos, outras com 50. Vem o período de menopausa, acessa a menstruação, mas o seu útero está vivinho. O seu útero está vivinho. Os seus ovários estão vivos. Pode fertilizar ela. Mesmo no período de menopausa, ela vai gerar filhos. Não quer dizer que... Mas deixa essa parte de lado também. Para onde que eu quero chegar? Agora existe isso no corpo físico, no nosso biológico, a necessidade de a pessoa realizar um sexo, o casal, é uma necessidade orgânica. Por causa disso, o apóstolo Paulo diz que não desfraudeis uns aos outros, quer dizer, não se nega. Deixa essa parte lá também. Eu quero me ater sobre o versículo que o apóstolo Paulo, que diz assim, né? Eu já falei. Porque a lei do Espírito e vida me libertou do pecado e da morte. A lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando a mulher fica grávida, através de um relacionamento sexual com seu esposo, entrou dentro do útero dela a lei da vida. Agora, quando nós, que somos carnais, deixa eu explicar para você, e dentro do nosso ser existe a nossa alma, que clama, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei, quando vou me apresentar ou me apresentarei ante a face do Senhor, quando eu vou contemplá-lo na beleza da sua santidade, descansa, espera nele, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Salmo 42. Quando Adão pecou, foi expulso do paraíso, ele morreu espiritualmente, mas da presença de Deus. Ele perdeu
a imagem e semelhança de Deus. A sua imagem e semelhança ele perdeu. Ou em outras palavras, a partir daquele momento ele perdeu a vida. Como assim? Porque ele foi completo para viver milhares de anos na presença de Deus, como a idade dos anjos, procriando, tendo a vida de macho e fêmea. Mas a partir do momento que ele pecou, ele começou a perder vida. Quando uma mulher ganha um filho, ela ganha um filho, ganhou a vida, mas na verdade ele já está perdendo vida, embora que viva 200 anos. Ele entra numa contagem regressiva porque tem somente um período de tempo aqui na Terra. Eu estou com 71, provavelmente meu período, eu creio que eu vou até os 120 anos. Eu creio absolutamente, porque eu tenho uma década, eu tenho 10 ciclos de 7 anos, que são 70. Mais um ciclo vai 77 anos. Depois mais um ciclo vai 84. Eu, pelo menos nesses 2 ciclos, eu vou viver tranquilo. Vocês podem gravar essa gravação, que eu tenho plena consciência disso, pelo meu vigor, minha robustez, minha capacidade de raciocínio, de enxergar, de andar, de comer, andar de bicicleta e dirigir, qualquer coisa. Não tem qualquer jovem de 18, 20 anos que venha disputar comigo. Não estou me elogiando, não. Estou dizendo que eu estou em pleno vigor. Somente isso. Mas, porque dentro de mim, eu recebi vida. Jesus disse assim, vós não quereis vir a mim para que tereis vida e vida com abundância? Vamos para João, Evangelho de São João, capítulo 3. Nicodemos chega para Jesus, ó mestre, sabemos que és mestre, para aqui, para lá. Jesus olhou para ele, já sabia qual era a necessidade dele. Jesus disse assim, ó, necessário você é nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Que paulada no meio da cara de um sujeito que era mestre, era professor em teologia, era doutor em teologia, tinha um doutorado em teologia. Aí ele disse, como pode eu entrar, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Olhou para as coisas materiais, não entendeu o sentido, o reviver, ou nascer de novo espiritualmente. Deixa eu explicar para você. O crente, o salvo, o que nasceu de novo, ele nasce 2 vezes e morre uma, fisicamente. Mas espiritualmente ele não morre. Então ele nasce 2 vezes, nasce do ventre materno e nasce espiritualmente. E morre uma vez só, porque deixa esse corpo. O espírito deixa esse corpo e volta a Deus. E a alma descansa em paz. O que não aceita Jesus, ele nasce uma vez, mas ele morre 2 vezes. Porque ele morre no corpo físico e morre para a eternidade. Era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Mas como pode, Jesus? Aí, ali no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer, você observa o vento? Você observa o vento? Você não vê o vento, você não toca o vento, você não abraça o vento, você não prova o vento, mas você ouve a sua voz. Mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você ouve, você vê a manifestação do vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele sente dentro de si a transformação espiritual. E ele se sente uma nova criatura. Aí ele perde o medo da morte. Ele não firma os seus passos na figura de um pastor, nem de uma denominação ou de qualquer crença religiosa, porque ele nasceu do Espírito.
porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele nasce 2 vezes e não tem medo de morrer. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, todo aquele que pecar, certamente morrerá. Mas qual é o maior pecado da humanidade? Estou mexendo com você. É fazer fique-fique? É adulterar com é cobiçar a mulher alheia, como diz o... Não. O maior pecado da humanidade é não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Presta atenção. Israel. No capítulo 1 de São João, do Evangelho de São João, no capítulo 11, no capítulo 1, versículo 11, Jesus diz assim, ó, o apóstolo João diz assim, ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas de Deus. No capítulo 3, o versículo 16, São João, o apóstolo João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção. E no capítulo 17, e o versículo 3, do mesmo livro de São João, capítulo 17, versículo 3, Jesus orando ao Pai, ele disse, Pai Santo, eu vim para que todos reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pai, eu vim para que todos reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E a Teu Filho, a quem enviaste, que reconheçam como seu único Deus e reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí entra dentro da pessoa a lei do Espírito e vida. Quando a pessoa aceita Jesus, a lei do Espírito e vida, primeira coisa, no seu corpo, na sua vida, o Espírito Santo, não é o batismo com o Espírito Santo, é o Espírito Santo, Espírito de salvação, entra na sua vida e você pode ser o maior beberrão, maior criminoso, maior mentiroso, maior idólatra, o caco, a ameba. Mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra no teu coração e começa a te dar os frutos do Espírito. Primeiro fruto, gozo. É o gozo da salvação, é a alegria da salvação e o gozo da vida eterna. A primeira, aí ele é convertido, é regenerado pela palavra, pelo Espírito Santo. Ele é regenerado. Regenerado quer dizer, nasceu de novo. Entende? É a história do filho pródigo. Abandonou o pai. Quando ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele chegou na presença do pai, todo fedido, todo cacidento, todo imundo. Mas o pai, no capítulo 15 de São Lucas, e o versículo 20, diz a Bíblia que o pai se levantou e foi ao encontro do filho e o abraçou, e o beijou, e disse para os seus criados, trazei depressa o melhor vestido e sandália para os seus pés, e pegou o anel e colocou no seu dedo. Eu podia falar sobre essas 3 coisas mais meia hora, mas vou deixar isso aí. Não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção. Teu filho. O DNA
que passa de um homem para a mulher e gera dentro da mulher um outro ser, o DNA, ainda que o filho tinha abandonado o pai, mas o filho continuava sendo filho, mas ele disse, não precisa me receber como filho, me receba como um dos seus jornaleiros. Não, tu és meu filho, meu DNA está em ti. Deu para entender? Quando nós aceitamos Jesus, o DNA do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, entra no nosso DNA e nós passamos a ser uma nova criatura. Paulo explica assim que nós somos como jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira. O que acontece? Pega a oliveira, o jambuzeiro bravo, eu trabalho com enxertia, eu sei como é que é, fende a oliveira, abre a casca, pega aquele jambuzeiro bravo e coloca ali, faz um enxerto e amarra bem, bota algum ingrediente ali e deixa paradinho ali. Automaticamente aquela seiva que vem da oliveira verdadeira vai para o jambuzeiro, amanhã depois o jambuzeiro perde toda aquela seiva dele e ele está produzindo fruto. Novo fruto. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa natureza velha vai morrendo e nós vamos recebendo uma natureza nova espiritual. Então, o primeiro fruto é gozo, paz com Deus, paz de Deus, paz com o próximo, paz do próximo e paz consigo mesmo. Gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança e domínio próprio. Podia falar mais meia hora sobre esses 7 itens ali. Fruto do Espírito. Ele é uma nova criatura, mas deixa eu explicar para ti. Mas é como a pessoa, quando aceita Jesus, por que Jesus disse assim para Zaqueu? Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Entende? Hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu recebeu Jesus gostoso e Jesus foi para casa de Zaqueu. Todos lá de fora disseram, se esse conhecesse quem é esse Zaqueuzinho aí, ele não entraria lá nunca. Mas quando Jesus disse, hoje me convém entrar na tua casa, está dizendo na casa da sua vida, do seu coração, da sua mente, do seu espírito, da sua alma. E aí Zaqueu se converteu e disse, Senhor, se eu... a primeira coisa, arrependimento, confissão, entende? Se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Eu podia falar da primeira, da segunda, da terceira e quarta instância do arrependimento, não do dolo, né? E eu quero pegar a metade dos meus bens e dar para os pobres. Quer dizer, ele já não quer mais nada a ver com as coisas dessa vida, porque ele nasceu de novo. Do Espírito, não. Já é uma nova criatura. No capítulo 3, o versículo 20 de Apocalipse, Jesus disse assim para uma das igrejas, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo, e farei nele morar. Então, quando você aceita Jesus, Jesus entra na tua casa. Faz uma limpa na tua casa. Vós já estás regenerado pela palavra que eu vos tenho falado. É aquela casa, né? Jesus veio lavar os pés dos discípulos, Pedro disse, não, meu não, cocadinha. Ô Pedrito, se tu não aceitar que eu lave teus pés, tu não tem parte de mim no reino, cara. Tá vendo que eu estou dando uma lição? Eu estou ensinando um princípio da regeneração. Não, Senhor, então me lava. Então me lava por completo, corpo, alma, tudo, vai lavando. E lá no capítulo 15 do mesmo João, apóstolo João, Jesus disse assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então nós somos regenerados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Regenerado, quer dizer, uma nova criatura. Aí nós recebemos o fruto do Espírito.
É como Jesus entra dentro de uma casa e a casa está bagunçada, a casa está suja. Ele regenera, ele lava. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. É muito pertinente isso ali. O Antigo Testamento existia a lei. Os sabatistas fazem isso. A lei, ela vem contra, ela aponta o pecado, mas ela não tira o pecado. É como que se uma mulher tivesse uma casa toda empoeirada e pegasse água assim, ó, e para aquela poeira não varrer, não levantasse. Então ela só jogava assim. A gente fazia quando era velha, quando era a vassoura de mato, né? Antigamente, as casas de chão de madeira. Então pegava aquela vassoura assim, a mãe salpicava assim, o terreno também, para não levantar pó. Então, o pozinho ia assim para fora e ficava por ali, mas nunca ficava limpo. Agora, o poder da regeneração da palavra de Deus não é um pinga-gota, é a água que lava. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, regenerado, limpo por dentro. Limpou essa casa por dentro, vem o gozo, Pai, longanimidade, bondade, fé, temperança e domínio próprio. Só isso não. Ele vai mobiliar essa casa. Ele vai botar nessa casa os utensílios de uso para a glória de si mesmo, do Pai. Eu sou um canal de bênção, porque dentro de mim existe um elemento que Deus está usando para ser um canal de bênção na tua vida. É como o marido do casa vai botar uma geladeira e são os 9 dons espiritual. O dom da fé, o dom da cura, o dom da revelação, o dom do discernimento de espírito, o dom de falar a língua estranha. São 9 dons, entende? Que Deus nos dá para ministrar a palavra, a palavra de Deus. Dá para nós, dá para a igreja do Senhor, para que essa igreja seja um organismo vivo para a glória de Deus Pai. Lá estão os primeiros cristãos. Uma pessoa que é nascida de novo. Ele é diferente. Ele é muito diferente. A pessoa que nasceu de novo, ele vai fazer de tudo para não machucar um outro que nasceu de novo. Agora eu vou pegar pesado. Você já viu esses pastores trabalhando com as ovelhas? Será que eles têm consciência de que essas ovelhas nasceram de novo? Ou eles só querem essas ovelhas para arrancar a lã delas? E não tem consciência quando vir o lobo, eles fogem. Será que eles tratam essas ovelhas como seus filhos, como seus herdeiros, como alguém do seu próprio corpo, que nasceram das suas entranhas, da sua palavra, da sua oração, do seu jejum, da sua consagração, da sua visita, nasceram dos seus joelhos? Senhor, abençoa fulano, cura fulano, liberta fulano, tá? Fala com ele, Senhor, usa-me, Senhor, sendo um canal de bênção e gera esse filho para a glória de Deus Pai, ou só faz aquele malabarismo todo, com regras e leis e ordenanças e tudo quanto é coisa. Um é porque tem que guardar o sábado, outro porque tem que fazer parte de 144 mil, outro porque não pode cortar o cabelo, outro porque não pode usar o bigode, outro porque só em nome de Deus, ou só em nome de Jesus, o batismo, outro só. Que palhaçada, né? Que pobreza espiritual. E aonde está o novo nascimento? Aonde está a igreja invisível do Senhor? Aonde estão os verdadeiros salvos? Os remidos pelo sangue de Jesus. Eu falei a semana passada, vou falar de novo. No capítulo 2, o versículo 42 do livro de Atos. E permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e todos os dias acrescentavam o Senhor às almas que haveriam de ser salvas. Porque eram regenerados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que Deus abençoe em nome de Jesus.